Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre sentidos da Constituição, ou como alguns autores denominam, conceitos específicos da Constituição. Como o nosso tempo é exíguo, eu falarei dos principais sentidos que podem cair eventualmente na prova de vocês. Para começar, falaremos sobre o conceito sociológico. O conceito sociológico foi elaborado por Ferdinand Lassalle, em sua obra A Essência da Constituição. Para Ferdinand Lassalle, a Constituição se refere à soma dos fatores reais de poder existentes na sociedade. Lassalle diferencia a Constituição real e efetiva da Constituição escrita, Constituição texto. Para ele, a Constituição texto não passa de um mero pedaço de papel quando não condiz com a nossa realidade, quando não condiz com a soma dos fatores reais de poder existentes na sociedade. O problema dessa concepção sociológica é que, de certa forma, ela desconsidera a força normativa da Constituição, o que, inclusive, fomenta uma segunda concepção e ponto de vista, que é a concepção de Kelsen. Em um conceito jurídico, Kelsen defende que a Constituição é a norma suprema do ordenamento jurídico. Acima dela, juridicamente, não há nenhuma outra norma, e abaixo dela, leis infraconstitucionais e atos normativos secundários devem observá-la sob pena de invalidade. O principal tempero de Kelsen no estudo do direito constitucional é essa análise da Constituição como norma suprema do ordenamento jurídico, dotada de força normativa e capaz de moldar a realidade. Por isso, ele não considera a Constituição como algo puramente sociológico e desenvolve esses conceitos importantes. Repito, supremacia da Constituição, rigidez constitucional, porque a Constituição, como norma suprema, não pode ser alterada por leis complementares e leis ordinárias. Apenas um ato de vontade do poder constituinte derivado pode alterar a nossa lei maior. E, para isso, é necessário um quórum qualificado. No caso da Constituição brasileira, esse quórum é de 3/5 de cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos. Mas isso vai ser trabalhado com vocês pelo professor Vitor Hugo. E uma contribuição muito relevante foi a teoria do escalonamento normativo de Kelsen. Conforme vocês conseguem perceber nessa figura, na pirâmide kelseniana, há a Constituição como norma suprema, ocupando o topo, o ápice da pirâmide. Abaixo dela, há normas infraconstitucionais e normas infralegais. Caso essas normas infraconstitucionais violem a Constituição, vai ser possível falar em um controle de constitucionalidade. E o que é o controle de constitucionalidade? É a verificação da compatibilidade formal e material de atos secundários ou leis conforme a Constituição, perante a Constituição. Nessa pirâmide, acima da Constituição, não há nenhuma norma jurídica. A Constituição é o dever ser por excelência. Só que Kelsen fala também de uma norma hipotética fundamental. A norma hipotética fundamental, como vocês podem ver na figura, não está no topo da pirâmide, está fora da pirâmide. É um fundamento transcendental de validade à Constituição, não é um fundamento jurídico de validade. E essa norma hipotética fundamental refere-se à decisão de cumprir a Constituição. Uma sociedade, por meio de seu poder constituinte, decide elaborar uma Constituição e decide cumpri-la. É um fundamento transcendental, não é um fundamento jurídico. Logo, eu quero que vocês não se esqueçam desses 2 sentidos que Kelsen aborda: sentido lógico-jurídico e sentido jurídico-positivo. Em um sentido jurídico-positivo, a Constituição é a norma suprema do ordenamento, não havendo acima dela nenhuma outra norma. E no sentido jurídico, melhor dizendo, no sentido lógico-jurídico, há a norma hipotética fundamental como fundamento transcendental de validade. E devido a essa pirâmide bonitinha, a gente consegue falar de controle de constitucionalidade,
que é a verificação da compatibilidade formal e material desses atos normativos infraconstitucionais perante a Constituição. O terceiro conceito ou concepção é o conceito político. O conceito político foi elaborado por Carl Schmitt. Carl Schmitt entende que a Constituição é a decisão política fundamental da sociedade, ou seja, é uma manifestação de soberania tratando de assuntos tipicamente constitucionais, assuntos como organização de poderes, direitos fundamentais, são matérias tipicamente constitucionais. Para o conceito de Schmitt, há uma diferença entre decisão política fundamental e leis constitucionais. A lei constitucional é algo que está no texto da Constituição, mas que não representa uma decisão política fundamental. Enquanto a decisão política fundamental é a Constituição por excelência. É um ato de expressão de soberania que deve vincular, digamos, a sociedade. Um problema da teoria de Schmitt é por conceber essa soberania do governante como algo que pode desconsiderar o texto constitucional. Se o soberano quiser decidir algo e esse algo se refere a assunto tipicamente constitucional, ele poderia, inclusive, desconsiderar um texto formalmente escrito. E é essa concepção política que, de certa forma, fundamentou o nazismo. Não foi a teoria kelseniana, gente. Muita gente tem essa ideia errada de que o positivismo foi o que fundamentou esses regimes de exceção. E isso não é verdade. O que fundamentou o regime de exceção na teoria constitucional, para muitos estudiosos, foi a concepção política de Schmitt, que entendia a Constituição como uma decisão política fundamental, como um ato de soberania do governante que poderia desconsiderar, inclusive, um texto previamente estabelecido. O último sentido que eu quero falar com vocês é o sentido cultural. Esse sentido ele engloba todos os aspectos anteriores. Formulado por Peter Harbely e Meirelles Teixeira, por exemplo, no sentido culturalista, a Constituição representa a soma da concepção sociológica, jurídica e política. Logo, entende-se a Constituição como algo total, como produto de todas as concepções anteriores. Esse assunto ele já foi cobrado em algumas provas e também está no edital de vocês. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo essa questão para ver se ficou claro na cabeça de vocês. Vamos lá. Leia os enunciados a seguir acerca de concepções do termo Constituição. 1. Para Ferdinand Lassalle, que a entende no sentido sociológico, a Constituição de um país é, em essência, a soma dos fatores reais do poder que regem esse país, sendo esta Constituição real e efetiva, não passando escrita de uma folha de papel. Essa afirmativa está correta porque Ferdinand Lassalle compreende que a Constituição real é a soma dos fatores reais de poder e se a Constituição escrita não coincide com ela, não vai passar de uma mera folha de papel. 2, gente. Carl Schmitt empresta também um sentido sociológico à Constituição, considerando-a como decisão política fundamental, decisão concreta de conjunto sobre o modo e a forma de existência da unidade política, não fazendo distinção entre Constituição e leis constitucionais. Gente, essa assertiva está equivocada porque Schmitt não estuda a concepção sociológica da Constituição. Falamos que Schmitt defende uma concepção política da Constituição, onde enxerga-se a Constituição como uma decisão política fundamental. Não é uma concepção sociológica. Concepção sociológica é defendida por Ferdinand Lassalle. E o Schmitt diferencia, de fato, leis constitucionais de decisão política fundamental. Logo, a assertiva 2 está equivocada. 3. Uma corrente, liderada por Hans Kelsen, vê a Constituição apenas no sentido jurídico, sendo a Constituição considerada norma pura, puro dever ser,
sem qualquer pretensão à fundamentação sociológica. Exatamente, gente. Kelsen tenta dar um ar de cientificidade para o direito e entende a Constituição como puro dever ser, como norma suprema do ordenamento jurídico, onde não há nenhuma outra norma jurídica acima dela. Como falei, a norma hipotética fundamental é um fundamento transcendental que está fora do direito, e não jurídico. Continuando, gente. Então, percebam, o nosso gabarito é 1 e 3 assertivas corretas e a 2 está equivocada. Agora falaremos um pouco sobre elementos da Constituição. Esse assunto ele foi estudado por José Afonso da Silva, importante constitucionalista, e ele fala de 5 elementos da Constituição. O primeiro elemento é o elemento orgânico, no sentido de que a Constituição traz normas em seu bojo que regulam a estrutura do Estado e do poder. Quando o artigo 2º fala que são poderes da União, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Há, por exemplo, aí um elemento orgânico, que é aquele elemento que se refere à estrutura do poder. Um outro elemento é o elemento limitativo. O elemento limitativo diz que a Constituição traz em seu bojo normas que garantem uma série de prerrogativas para o indivíduo, normas que limitam o poder do Estado, consubstanciadas em direitos fundamentais de primeira dimensão. Logo, percebam, limita-se o poder do Estado para que não haja abusos em face do indivíduo. Esses são os elementos limitativos. Também são exemplos direitos políticos, direitos de nacionalidade, entre outros. Um terceiro elemento é o elemento socioideológico. O elemento socioideológico reflete o compromisso da Constituição com a construção de uma sociedade solidária e que elimine qualquer tipo de desigualdade. Há uma certa proximidade do nosso Estado a um Estado social, porque se preocupa com uma série de direitos sociais do indivíduo, como direito à alimentação, direito à moradia. Logo, os elementos socioideológicos revelam um compromisso da Constituição entre o Estado individualista e o Estado social, intervencionista. Há um caráter compromissório da nossa Constituição. Um outro elemento são os elementos de estabilização constitucional. Se refere a normas que visam evitar crises constitucionais. Quando, por exemplo, a Constituição trata de intervenção federal para garantir a observância de princípios constitucionais sensíveis. Visa-se eliminar uma crise gerada pela inobservância da Constituição. Um outro exemplo, gente, é a norma que fala de instituições democráticas, de sistema constitucional de crises, como estado de defesa e estado de sítio. São normas, basicamente, que visam garantir uma paz social. Por fim, o quinto elemento se refere a elementos formais de aplicabilidade, como normas que estabelecem regras sobre a aplicação da Constituição. O maior exemplo de elementos formais de aplicabilidade é a ADCT, o Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, que visa estabelecer um paralelo entre um regime constitucional anterior e o nosso novo regime constitucional. Estabelecer uma transição segura, porque uma Constituição representa uma ruptura com o regime anterior. Um outro elemento formal de aplicabilidade, gente, é o nosso artigo 5º, parágrafo 2º, quando fala que as normas de direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata. Logo, elementos de aplicabilidade se preocupam com a aplicabilidade da Constituição. O outro assunto que eu quero falar com vocês é estrutura da Constituição. A Constituição ela se estrutura desde o preâmbulo até o ADCT. Vamos lá, primeiramente o preâmbulo. O preâmbulo é uma carta de intenções, não tem caráter normativo, apenas elenca valores
que servem de norte à interpretação do texto da Constituição. Eu relembro vocês que o STF já se manifestou pela tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. O preâmbulo não é norma e, portanto, não serve de parâmetro de constitucionalidade. Isso foi fixado em uma ADI oposta em face da Constituição do Acre, que não reproduziu o dispositivo que falava da proteção divina em seu preâmbulo. O STF entendeu que o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória e, portanto, não se aplica o princípio da simetria quanto ao preâmbulo. Outra parte da Constituição é a parte dogmática. É uma parte bastante extensa que se refere aos 250 artigos distribuídos em 9 títulos do nosso texto. Essa parte é muito variada. Trata desde direitos fundamentais, como também estrutura de poder, organização de poderes, como também outros assuntos, como eu mencionei, sistema constitucional de crises e assuntos que não são tipicamente constitucionais, como regras formais que não deveriam estar no nosso texto, mas estão. É o caso do artigo 242, quando fala que o Colégio Pedro II integra a órbita federal. É uma norma puramente formal, mas na nossa parte dogmática há tanto normas formais como normas materialmente funcionais. E, por fim, há também, quanto à estrutura da Constituição, o ADCT. Eu já falei que o ADCT ele visa assegurar uma harmonia entre o antigo e o novo regime constitucional. Porque certos assuntos que a Constituição provoca uma transformação muito grande, há uma necessidade de estabelecer uma transição devido à própria segurança jurídica, gente. Um exemplo de norma do ADCT é aquela norma do artigo 35 que estabelece os prazos para a elaboração de lei orçamentária. Como ainda não havia uma lei tratando sobre esse tema, o ADCT resolveu estabelecer os prazos enquanto não vem essa nova lei. Outro assunto bastante relevante é a classificação das normas constitucionais, algo estudado por José Afonso da Silva. As normas constitucionais elas podem ser normas de aplicabilidade imediata e eficácia plena, ou norma de aplicabilidade imediata e eficácia contida, e norma de aplicabilidade imediata e eficácia limitada. Primeiro, norma de aplicabilidade imediata e eficácia plena. São aquelas normas aplicáveis desde já, quando a Constituição é promulgada, independentemente de qualquer regulação. É uma norma que já produz os seus efeitos essenciais desde a origem. Por exemplo, norma do artigo 48 da Constituição, que fala de competências do Congresso. Essa norma ela não precisa de nenhuma regulamentação. O Congresso já pode exercer sua competência desde a promulgação da Constituição. Uma outra classificação é a norma de aplicabilidade imediata e eficácia contida. É uma norma que também, gente, pode ser aplicada desde a promulgação da Constituição, mas a diferença é que o Constituinte possibilitou ao legislador infraconstitucional, ou traz também em seu próprio texto, uma restrição ao âmbito normativo da norma. Explicando de uma forma mais clara. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição, ele garante a liberdade de ofício, a liberdade profissional. Essa liberdade pode ser exercida de imediato quando a Constituição foi promulgada, porém, em determinados casos, devido ao interesse público, o legislador pode restringir a liberdade profissional. Isso porque o artigo 5º, inciso 13, já permite a restrição para o legislador infraconstitucional. Logo, percebam, a diferença entre a norma de eficácia contida e a de eficácia plena é que na contida há a possibilidade de restrição por parte do legislador. Por sua vez, a terceira espécie de norma é a norma de eficácia limitada e de aplicabilidade imediata. Na norma de eficácia limitada, há a necessidade de uma lei
para que ela produza os seus efeitos essenciais. Quando a Constituição é promulgada, essa norma de eficácia limitada não produz todos os seus efeitos. Isso só vai ser possível com uma regulamentação infraconstitucional. Eu ressalto que essa norma de eficácia limitada, ela já produz efeitos, não produz os efeitos essenciais, que são efeitos muito modificadores da realidade. Mas determinados efeitos, como revogação de leis anteriores, que não são compatíveis com ela, já são produzíveis de imediato. O maior exemplo, gente, é normas que visam eliminar determinados problemas sociais. Seriam normas de eficácia limitada de princípio programático. O artigo 3º fala que a Constituição tem como objetivo, melhor dizendo, o Estado tem como objetivo a eliminação das desigualdades e de problemas sociais. Isso é um objetivo realizável a longo prazo. Não é uma coisa que a gente consegue ver implementada de imediato. Logo, trata-se de uma norma de eficácia limitada de cunho programático. Uma outra espécie de norma de eficácia limitada é a norma de eficácia limitada de princípio institutivo. Por exemplo, a norma que trata da AGU. O artigo 132 da Constituição fala da Advocacia Geral da União, que foi uma instituição que veio pós-Constituição de 88, tendo um espaço de atuação muito ampliado na defesa do Estado, na defesa e representação jurídica do Estado. Essa AGU, ela depende de uma implementação, de uma organização a ser estabelecida por lei. Tanto é que houve uma lei editada pelo legislador infraconstitucional estruturando a carreira da AGU. Para facilitar, eu quero ler com vocês alguns dispositivos constitucionais para que a gente possa classificar essas normas. O artigo 5º, inciso 9 da Constituição fala que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e cultural, independentemente de censura ou licença. Percebam, a liberdade científica e artística, ela é uma norma de eficácia plena que não pode ser restringida pelo legislador infraconstitucional. Já o artigo 5º, inciso 13, como eu mencionei para vocês, trata da liberdade profissional. A liberdade profissional, ela depende do atendimento às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Essa lei pode restringir determinadas profissões considerando o interesse público. Por isso, há uma norma de eficácia contida. Contida porque restringível. Já a norma constitucional de eficácia limitada e de caráter programático visa estabelecer metas atingíveis a longo prazo por parte da República. O artigo 3º, por exemplo, da Constituição, ele fala que constitui o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização, bem como reduzir as desigualdades sociais e regionais. Trata-se de uma norma que vai atingir os seus efeitos a longo prazo, dependendo de uma regulamentação infraconstitucional. Por isso, é uma norma de eficácia limitada de cunho programático. Por fim, a norma constitucional de eficácia limitada e de caráter institutivo é o caso do artigo 131, como eu mencionei, da Advocacia Geral da União, que é uma instituição que representa a União judicialmente e extrajudicialmente, cabendo a ela a defesa do poder executivo. Consultoria e assessoramento do Poder Executivo. Cabe à lei complementar, como vocês podem perceber, dispor sobre sua organização e funcionamento. Por isso, é uma norma constitucional de eficácia limitada de cunho institutivo. Como o assunto já foi cobrado na OAB, gente. Vamos ler. 2017. Edinaldo, estudante de Direito, realizou intensas reflexões a respeito da eficácia e da aplicação do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição da República, segundo o qual os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis. A respeito da norma obtida, a partir desse comando, à luz da sistemática constitucional, assinale a afirmativa correta. A.
ela veicula programa a ser implementado pelos cidadãos sem interferência estatal, visando a realização de fins sociais e políticos? Gente, como vocês podem perceber, não há nenhum programa nesse dispositivo. Não é uma norma de eficácia limitada de cunho programático, muito pelo contrário. Há um comando objetivo que diz que os inalistáveis e os analfabetos são inelegíveis, certo? Então, é uma norma de eficácia plena, não depende de regulamentação. Desde a origem da Constituição, os inalistáveis e os analfabetos não podem se candidatar a um cargo político. Logo, o nosso gabarito é letra B. A letra B fala: essa norma tem eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral, pois desde que a Constituição entrou em vigor, já está apta a produzir todos os seus efeitos. Exatamente, gente. A norma de eficácia plena produz os seus efeitos essenciais e os outros efeitos também, como revogação de normas contrárias, desde a sua origem. Botando um pouquinho de pimenta, essa norma, ela foi uma norma originariamente consagrada no texto da Constituição. Tal norma foi impugnada no STF, mas por ser uma norma constitucional originária, o STF entendeu que não seria possível esse controle de constitucionalidade. Logo, não vigora no ordenamento brasileiro a teoria da inconstitucionalidade das normas originárias. Teoria esta que vigora em alguns países, mas que no nosso o STF não acolheu. Portanto, os inalistáveis e os analfabetos, eles são inelegíveis desde a promulgação da Constituição. E isso é constitucional. Essa foi a nossa primeira aula, gente. Eu espero que eu tenha conseguido abordar os principais pontos sobre os temas tratados, para que vocês possam conseguir acertar se esse assunto cair na prova de vocês. Muito obrigado e até a próxima.